Fala, meus amigos. Rapaz, gravar faca é uma coisa muito difícil, rapaz. Ah, esse umbral tem seu charme, né? Na redinha aqui agora, na parada, que beleza. Daqui a pouco eu gravo, fiquei vendo, tal. Bom, vamos lá. A primeira questão vai ser lida, né? Mas se você quiser mandar mensagem pra cá, repetindo, é sempre bom. Você manda mensagem pro WhatsApp com no máximo de um minuto, dando seu nome, sua cidade, e pelo número 8DDD 81 9555 8132 9555 8132, beleza? É o seguinte, aqui nessa vida difícil, a gente vai falar um pouquinho de espiritualidade. Oi, Saulo, eu tô para mandar áudio, mas sempre tá, uma pessoa mandando texto aqui agora. Percebo tanto comigo como com meus amigos que têm facilidade em projeção, que assim que a gente começa a namorar e dormir junto com a pessoa, ela passa a se projetar também. E geralmente acorda para a vida, acorda pé da vida, perdão. Porque isso nunca tinha acontecido com ela antes, é comum mesmo. O que você acha que acontece? Aconteceu comigo 2 vezes, com meu ex e meu atual, e com meu amigo acontece com a namorada deles, acorda geralmente em catalepsia, é o mesmo projeto mesmo. Beijos, obrigados, tal, Luciane Zani. Ou Zani, deve ser Zani. Sim, acontece por causa do acoplamento áurico, é uma coisa muito forte. Eu já falei que não só a catalepsia, a movimentação energética por si, ela incomoda o quarto inteiro. Não é só quem está do seu lado, não. Se estiver dormindo do lado e for um pouquinho só sensível, às vezes nem precisa ser sensível, do lado é triste, né? Dormindo junto, se é muito comum, eu perco direto a projeção, porque a pessoa acorda e se mexe, bate em você e você perde a projeção. Toda vez que eu entro em EV, às vezes eu sabendo eu já fiz vários experimentos de FDP mesmo, onde eu boto a mão assim, astral, tira para a mão, né, em projeção parcial, e boto a mão no corpo, a mão vibrando, aquele EV danado às vezes, e é impressionante, a pessoa se mexe na mesma hora, pelo menos assim, comigo é batata. Então o que acontece é que existe sim esse sentido, e essa movimentação energética que incomoda a aura, incomoda as auras, por que a pessoa passa a ter, às vezes, acorda mais? O que acontece é que as auras, elas se equalizam. 2 auras muito baixas, uma pessoa que está acostumada a dormir, se ela fosse dormir uma pessoa característica, com energia característica, elas ia ficar a mesma coisa, não sentir quase nada. Com o tempo, o que acontece? Ela atrapalha você e você atrapalha ela. Como o seu nível de lucidez e de busca energética está, digamos assim, um pouco mais elevado que dela, está mais sutil, mais movimentando, chakras movimentando, energia movimentando, mentor por perto, o espírito que chega perto, o obsessor curioso, isso faz com que a pessoa do lado também eleve o padrão dela, que era mais baixo, sobe um pouquinho, o seu que era mais alto desce um pouquinho, né? Vocês se equalizam. Mesmo assim, você consegue ser um pouquinho mais alto, você fica sempre beirando, querendo subir enquanto a pessoa quer descer, ela atrapalha, você levanta, né? Aí o que acontece? Dormir do lado faz com que ela levante essa percepção e não consiga entrar num sono muito profundo, porque está sempre movimentando e alguma coisa está despertando ela ali. Aí o que acontece é que ela não dorme bem, tem pesadelo, porque a interpretação da projeção vira como se fosse pesadelo. Então é isso que acontece. Vamos lá. Então é comum isso, viu? Cadê outra mensagem? Tá aqui tão bonitinho. Aqui. Saulo, aqui quem fala é Carolina de São Paulo. Eu gostaria de saber se existe assédio moral programado com dia e hora, porque todo domingo à noite eu começo a ter crises de ciúme com meu marido e nós dois entramos a semana em desarmonia. Eu já fiz terapia para esse meu ciúme com mais de um profissional, melhorei bastante, mas esse meu desequilíbrio ainda continua e sempre com dia e hora marcada. Por incrível que pareça, que eu sei que vai acontecer, mas é uma força muito grande que eu não consigo controlar. O que você pode dizer sobre isso? Muito obrigada. É o básico, né? Primeiro que todo mundo sabe que domingo é o dia mundial da baixa da sintonia, né? O dia mundial do suicídio. Domingo existe assim, a verdade é que a gente não gosta do trabalho. O trabalho é um tipo de escravidão pra gente. É um mal necessário. A gente vai porque se não for não consegue ganhar o dinheirinho e tal, e aquela velha história, a obrigação.
E todo mundo está deixando de beber, está deixando de... Porque você vê que o sábado não é assim. O domingo de manhã ainda é leve. Quando o domingo chega à tarde, parece que começa a descer barranco, assim. O que acontece é que as pessoas começam a entrar numa melancolia muito grande. É considerado o horário da angústia humana mais forte semanal que tem. Porque todo mundo percebe a responsabilidade chegando, a perda dessa liberdade, ou seja, as pessoas então param, não podem beber tanto mais, porque outro dia já vai, o nível de percepção aumenta, e de relaxamento diminui, né? De calma, de busca, e aí cria uma melancolia muito grande no ambiente, é como se jogasse um peso muito forte no ambiente. Todas as pessoas sentem, algumas mais, outras menos. As mais sensitivas sentem muito e provavelmente é o seu caso. O que acontece, deixa eu ver se eu, aqui, é que provavelmente você também tem o ciúme como porta na sua personalidade, né, com certeza. Aí naturalmente você abre essa porta e pega o que é mais grosso, digamos assim. Né? O ciúme é algo seu, entenda isso. Né? E ciúme é instinto, o ciúme é o deixar de pensar, é o deixar de se controlar, assim como várias outras coisas, como medo e tal. É quando você não percebe mais, não tem mais como controlar, passa do limite da sua razão. Né? Não é errado, não é certo, é algo que está na personalidade humana. Se a gente fosse colocar um ponto nele, assim, que o errado é o certo, assim, você não faz porque quer, né, o acertar ou errar, ele está ali. Mas observar essa atitude em si, abrir o nível de percepção, observar o que está sendo feito, trazer para a razão, como é algo quase que além da parte instintiva, uma porta aberta aqui, tem uma indução energética muito forte, uma indução magnética do ambiente, e você que se irrita, como o seu nível, o que acontece? O nível de consciência no domingo, ele cai muito nessa hora. Então você passa a não conseguir mais controlar. Então o que parece que é um assédio moral com hora marcada, às vezes até porque a energia que abaixou, e tem um espírito, não estou dizendo que tem, mas provavelmente é assim que funciona, que espera a porta aberta para entrar. Então quando você baixou sua sintonia, quer dizer, baixou sua frequência de percepção racional, baixou sua observação, então é ali que entra. Então você recebe uma sede muito grande para que faça uma desestrutura. E essa estrutura pode acontecer independente de ter ou não espírito, porque o domingo por si só, hoje é domingo, é de dia, agora são 10 horas da manhã, então a energia está super tranquila aqui, não sei, não estou sentindo nada, não sei porquê, tem uma musiquinha aqui atrás, está enchendo o saco, um forró estilizado aí doido, mas na meio da praia, né? Mas faz parte, ser humano, né? Praia, ser humano, é isso que dá. E é isso que acontece. Então o que fazer? Tem que manter o nível de percepção. Chegar domingo, elevar-se ao máximo, botar músicas calmas, ler coisas boas, tentar atingir um nível de frequência boa, ver o começo da semana com tranquilidade, né? Porque tem gente que vive em função de fim de semana, acaba perdendo 60% da vida ou mais, que é o dia a dia do trabalho. Aprender na medida do possível, fazer algo que goste ou gostar do que faz, ver que faz parte do dia, não vai viver em função de sexta, sábado e domingo. A maioria faz isso, né? Domingo nem tanto. Olá, eu gostaria de saber assim um pouco a sua opinião sobre despertar espiritual, né? O que você acha sobre isso? Se o despertar ele é diário ou se tem realmente um certeiro despertar espiritual. Da minha parte é isso aí, obrigado. O nível de percepção, né? O despertar espiritual não é projeção astral, não é meditação, não. É quando você começa a adquirir um nível de percepção, de maturidade para as coisas. É quando você começa a equilibrar, você manter-se bem. O despertar também tem isso. As pessoas acham que despertar é se voltar somente à espiritualidade. Não é. É equilibrar. Eu sempre falo que é muito fácil subir o Himalaia lá, ficar lá em cima, tem uma música que começa no fundo, tá ouvindo? Não tem o ser humano do lado e tal, não tem aquela pessoa complicada para você aprender a não se perder perante elas. Se você quiser viver mesmo, evoluir mesmo, despertar espiritual é aqui, no meio da cidade, da loucura, do trânsito, do trabalho.
É quando você aprende a manter-se centrado e com uma tranquilidade imperturbável, mais ou menos. Aí você começa a despertar, quer dizer, a entender que a paz é dentro de mim. Esse é o despertar espiritual. A entender que o mundo está doido lá fora, ao invés de estar sofrido, complicado, você se mantém sereno, plantado, tranquilo, né? É mais ou menos isso. Aqui eu estou sentado aqui, fazendo para cá, capaz de vir. Bom, continuando agora aqui da praia, comecei na rede 10 horas da manhã, agora são 2 da tarde, em 2 partes, né? Eu achei, rapaz, estava um som, começou a chegar gente ali, não deu jeito. A Isabelle de Joinville manda a questão aqui pela gente, falada, escrita, falada. Saulo, meus sentimentos se projetam e se manifestam nos meus pets. Quando estou estressada, os pelos do meu cão caem. É possível eu ver que há de errado comigo apenas observando a saúde do meu cão? Olha, isso é um assunto um pouco polêmico e extenso, né? Se você for ver, é bem comum, sim, uma ligação muito profunda, energética, além do sentimental, né? E emocional, no caso, com os animais da gente. De alguma forma, assim, eles reagem e estão conectados com a gente por um amor fora de série. Também existe, você vê o caso, tem pessoas lá na rua, no lugar onde a gente vê lá, é muito comum a gente ver um cara que bebe muito, 4, 5 cachorros seguindo, é como se tivesse uma troca de energia. E não só isso, o cachorro também ajuda muito o dono, em todos os sentidos. Então pode ser sim que seu cachorro captando as suas energias naquele momento, percebendo, ele suga muito, é uma troca de energia muito grande. Ele não suga por maldade, não, suga por necessidade mesmo. Os animais, eles precisam da gente, muito energeticamente falando, é como se fosse um super-herói para eles, né? E aí automaticamente também, como eles repercutem nisso, eles também sofrem bastante com essa troca. Claro que a gente vai criar aqui também, sem falar que existem casos mais simples, casos que não são necessariamente problemas disso, pode ser uma coincidência, mas sim é comum que isso aconteça. Vamos aqui. Alô, Saulo, aqui é Erasmo Carlos de Brasília. Meu amigo, meus parabéns pelo seu projeto. Gostaria de saber se as pessoas que têm cegueira, os cegos, em uma projeção astral, eles conseguem enxergar. Trabalhei na prova do INEP com alguns alunos cegos e fiquei com essa curiosidade. Um abraço, meu amigo, muita paz e luz para todos do GVA. Olha, sim, Erasmo. O comum mesmo, Erasmo, é que a gente, quando sai do corpo, a gente se libertando do corpo, automaticamente você vai andar normal, se não puder, vai se movimentar, vai ter uma certa liberdade. Porém, existe uma ligação psíquica entre o físico e o astral, que pode fazer com que o astral fique mais ou menos com os mesmos defeitos do físico. Ainda mais pela indução psicológica, né? O que é o que leva à formação e à agravação, enfim, da mesma específica dificuldade que você tem no físico, né? Também no astral. Mas existem alguns livros um livro espírita, que eu não lembro o nome, que eu li tem muitos anos, que fala sobre isso. E ele diz que é comum, sim. Eu estava lendo uma mensagem agora há pouco. É comum e é normal, você pode se enxergar, certo? Estou confirmando. Mas o maior dificuldade aí é a questão psicológica. Que foi o seguinte, eu perdi o áudio dele aqui. Foi logo depois que eu terminei, parei, fiquei ouvindo, né? Pra dar uma... às vezes normalmente eu vejo tudo antes de gravar, né? Para não correr nenhum risco de estar cortado, da mensagem ser de origem duvidosa. E eu não encontro mais aqui uma pessoa que quebrou o pau aqui comigo, porque disse que num FAQ, acho que 215, eu esqueci o nome dele também, eu havia feito uma pessoa que tinha feito uma comparação sobre homossexualidade, ele fez uma crítica, na verdade, né? E eu fiz eu naquele momento fiz uma comparação assim de que ele não aceitava a dificuldade dos outros e queria que os outros aceitassem a dele. Ele viu como se eu tivesse falado defeito. Se eu falei dessa forma, com certeza eu me expressei mal, quem assiste os fatos. Aí ele me deu uma bronca falando que você faz um projeto ligado ao público, você tem que tomar muito cuidado. Eu concordo. Ao mesmo tempo eu também sou totalmente liberto desse conceito de que tem que ser uma coisa para passar para os outros. A sua crítica foi totalmente assimilada, você tem razão, certo? Eu preciso me portar
por mim, de forma legal, não necessariamente porque eu tenho que agradar gregos e troianos, viu? Isso é muito importante. Eu não estou aqui para ser político, onde eu vou falar somente o que agrada, o que faz bem aos egos. Não. Muitas vezes eu vou errar e vou corrigir o erro. Ou vou falar que não errei, cabeça dura, né? Mas dessa vez, se eu falei assim, eu não pude ouvir, que aqui na praia pega muito mal, o fax 215, são muitos fax, né? Hoje é 294. Eu corrijo aqui, me postando, pedindo desculpas sobre a forma como eu me coloquei, mas hora nenhuma eu sou um cara totalmente aberto, eu sempre falo isso, eu sempre digo para as pessoas que eu não tenho dificuldade nenhuma sobre nenhum ponto, né? Eu, inclusive, me porto de uma forma muito liberta aqui. Às vezes a pessoa pega um ponto, tem que tomar muito cuidado com isso, porque fica num nível de ofensa muito alto. Você não pode se dar o luxo nunca de errar, porque a outra pessoa está ali, ela está ríspida, como se fosse com um palito de fósforo, uma pólvora, qualquer menor faísca, ela explode. É simplificar o processo, certo? A comparação certamente que eu fiz foi que ele queria ser aceito pela sua dificuldade ou pela sua forma de ser, ou que não é aceito, uma simples troca sexual. Isso no fundo é uma grande bobagem, eu sempre falo isso, eu não tenho problema nenhum com isso. E ele não aceitava, eu lembro especificamente o caso, mas não lembro o que era especificamente o caso, perdão. E não aceitava a outra pessoa como ela era também, foi isso que eu tinha falado na época. A gente sempre quer compreensão para aquilo que a gente foi, no caso, a dificuldade que eu tive foi quando eu generalizei, agora provavelmente eu fiz isso, falei sobre defeito, sobre as nossas dificuldades e não aceita as outras, tem preconceito com os outros, né? Eu acho que foi uma comparação, se eu não me engano, que eu tinha feito. Mas enfim, faz parte, tá cheio de gente que se ofende muito fácil, que qualquer coisa tá ali, parece que tá num nível, tem que relaxar. Para ser feliz tem que relaxar, tem que não ligar para o que os outros falam e seguir de uma forma legal. E principalmente no ponto de direcionamento da nossa mente, das nossas energias, perceber o quanto nós estamos bem às vezes quando a gente faz determinado tipo de colocação, como se aquilo tocasse a gente de uma forma muito profunda. Quer dizer, eu tenho isso, eu senti. Mas o dos outros eu não sinto tanto, mas o meu eu sinto pra caramba. Isso é um mundo que a gente tem vivido hoje, atualmente, cada um vivendo muito para si mesmo e pouco para pensar o que na verdade é. Quem me conhece, quem conhece o meu trabalho, quem conhece o Saulo aqui nas facs, já sempre pode conhecer com facilidade, tem no canal aí 290, quase 300 facs já, sabe muito bem minha forma de pensar, liberta. Eu respondo porque acho importante, às vezes me colocar na posição, se assim falei, corrijo aqui, aponta. Já falei várias vezes, inclusive, que hoje eu tenho uma visão diferente de muitos anos, até quando eu comecei os facs, eu enxergo cada dia que vejo diferente, certo? Vamos lá? Oi Saulo, tudo bem? Eu sou Lucas de São Paulo e eu gostaria de saber se você sabe o nome do autor daquele livro Na Hora da Morte que você indicou naquele vídeo que você estava no cemitério. Obrigado, um abraço. Na Hora do Adeus, Irene Pacheco Machado, psicografia dela. Na verdade, ela é a médium, né? O livro é do Luiz Sérgio, muito bom. É meio difícil de achar esse livro, certo? É difícil mesmo de comprar por aí, até pela internet é difícil, mas você acha. Se você radar por aí pela internet, você acha em PDF e tal, dá uma olhada com calma, beleza? Um abraço aí pra você. E aí, Saulo, beleza? Faz uns 3 meses que eu tenho sonho lúcido pelo menos umas 4 vezes por semana. E a minha dúvida é: sonho lúcido e projeção é a mesma coisa? Se não, como saber diferenciar um do outro? Repetir conhecimento é uma coisa que eu faço sempre. Às vezes fica cansativo para mim, mas para você não, né? Às vezes é cansativo para quem está ouvindo também. Eu para falar a verdade, eu não ligo muito, acho até que é importante. Mas eu sempre falo, ouça os áudios, ouça os cursos, procura nos facs, no canal, a gente já vai ter. Projeção e sonho lúcido são coisas parecidas, mas não iguais. O sonho lúcido ele é comparado, eu estou falando do sonho lúcido, é o sonho não cerebral, né? Que existe projeção inconsciente ou projeção cerebral, que normalmente você aceita qualquer idiotice, você aceita um boi voando, uma formiga tocando piano e na boa. O sonho lúcido você tem uma concepção, como eu estou aqui agora, por exemplo.
Eu podia estar aqui acordado, porra, eu acho que eu estou sonhando. Existe uma coerência, existe uma observação do que eu estou fazendo, uma quase percepção. Às vezes eu estou com medo de alguém correndo porque eu não cheguei a ficar desperto. É muito comum no mundo espiritual existir essa coisa de fugir e alguém correr atrás de você quando você está inconsciente, principalmente. E você voar, normalmente o sonho lúcido você voa, né? Coisas que você não... Assim, você consegue voar com uma certa raciocínio, com uma certa observação. E a projeção astral, você não tem dúvida. Sempre falo isso, não existe nenhuma dúvida quando se está lúcido, acordado, desperto, perceptivo, observador. Quando você está acordado, como eu estou aqui agora, como você está enxergando esse vídeo, você não tem dúvida de que está aí agora, de que está acordado, que vai voltar para o corpo. É uma coisa fora de série, às vezes, perdão, é mais lúcido do que está aqui agora. Para você ter ideia. Mas eu dou uma vida nos áudios, tem muita informação lá. Olá, Saulo, meu nome é Adriano, eu tenho 23 anos, eu sou de Assis, São Paulo, e eu queria saber de você, assim, que eu sou iniciante na projeção, como que a gente pode identificar e diferenciar quando que eu estou numa projeção e quando que eu estou num sonho lúcido induzido, porque muita gente confunde as duas coisas, mas por tudo que eu li são coisas diferentes, assim, bem distintas. Então, queria saber. Bom, as perguntas são parecidas, fica uma resposta pela outra, certo? A percepção do sonho lúcido, apesar que o direcionamento da pergunta é um pouco diferente, a percepção do sonho lúcido, você tem que estar, você acorda lá fora, né? Você tem que estar acostumado a se questionar, a se observar. Por exemplo, eu estou aqui agora, eu poderia estar fora do corpo? Poderia. Eu estou fora do corpo agora? Peraí, não responda tão rápido. Vá com calma. Possa ser que sim, eu posso... Porque é o seguinte, eu sempre digo, você tem quando... Eu sei que eu vim de um lugar para gravar aqui, sei que estou gravando e sei para onde vou depois daqui. Quer dizer, eu tenho uma programação para daqui a pouco. E na projeção é igualzinho, no sonho lúcido, né? Você está fora do corpo, sabe que chegou lá, sabe que está lá e às vezes tem uma ideia para onde vai. E essa perspectiva de passado, presente e futuro, ela causa uma grande dúvida se estou ou não fora do corpo. Por isso não responda tão rápido. Se questione, faça uns testes, dá uns pulão, puxa o dedo que dá para não estourar, como aconteceu com um colega, mexe as energias, sabe? E aí você, depois de fazer uns testes, por quê? E duvide sempre, não é só isso, duvide, né? Questione, porque numa hora dessa que você questiona, você acorda, você desperta. Acontece com frequência, certo? E aí, Saulo, beleza? Me chamo Lionel, moro em Bagé, Rio Grande do Sul, aqui é divisa com o Uruguai, bem sul mesmo. E minha questão é a seguinte, se as energias que a gente exterioriza, se elas têm efeito, se elas influenciam no mundo físico, ou seja, vou dar um exemplo aqui, eu sempre antes de dormir eu faço exteriorização de energias, né? E depois depois que eu exteriorizo as energias e tal, eu tento captar mais energias boas e tal, energia limpa. E de um mês pra cá, eu venho passando por uns problemas e tal, e aí tem me deixado meio de cabeça quente. Só que eu venho notando também que desse mês pra cá, a parede, principalmente perto da minha cama, elas vêm ficando com manchas estranhas. Por exemplo, na altura do meu corpo, onde eu me deito, na beirada da cama, assim, que a parede fica bem junto, ela fica toda amarela, e em cima tem umas manchas, mais alguma coisa assim, todo manchado, mas é só do lado da minha cama, é só do lado de onde eu me deito. Eu queria saber se isso é influência das minhas energias, se isso tem alguma influência. Era essa a minha questão, obrigado. Tem questão... Não, pode ser que sim, né? Se você não estiver encostando na parede, pode ser sujeira. Falta de banho, né? Você vai ficando sujo ali aos poucos, com o pé, né? Sabe Deus o que mais, né? Mas o cabo vai dar uma relaxada ali do lado da cama, tal, gruda as paredes, azulejos, tô brincando, você sabe como eu sou.
Mas pode ser que sim, a movimentação energética ela causa uma movimentação sim no ambiente, ela mexe bastante, não pro negativo, sabe? Ela faz uma assinatura, uma alcova, uma específica energia no seu quarto, uma egrégora, né? E por esse motivo, normalmente, você estando equilibrado e fazendo isso constantemente, até é bom para proteção pessoal. Quando você mexe muita energia no mesmo ambiente com o mesmo intuito, normalmente fica melhor o quarto, fica melhor o ambiente, certo? Nesse caso, é assim que funciona. Agora, se especificamente essas manchas são repercussões do seu trabalho energético, eu não posso falar. Até como testar, vire a cama para um outro lado que não tenha mancha e começa a trabalhar a energia devagarzinho. Não se chegue muito na parede para não parecer que foi você que sujou a parede própria se mexendo de noite e tal, né? O suor, alguma coisa assim. Então, faz a experiência, né? É difícil eu falar. Eu nunca ouvi falar. Já ouvi falar assim, de que alguns casos que a casa repercute quando está para o lado negativo. Agora, você próprio mexer na energia, queimar a tinta da parede, ou sujar, ou especificamente, é estranho. A não ser que você esteja com algum problema espiritual e que essa energia esteja com o ectoplasma mais densificado. Enfim, né, tem que se olhar com carinho. Salve, meu nome é Antônio Carlos, Ponta Grossa, Paraná. Minha pergunta é sobre a possibilidade de ter sido salvo aí por um anjo, se um anjo apareceu na minha vida. Estava surfando numa praia deserta, num dado momento percebi que tinha alguém muito longe, tipo 100, 200 metros de mim, surfando junto comigo. Só tinha nós dois no mar naquele dia, aqui no litoral do sul, do Paraná. Ao pegar uma última onda, sofri uma queda e me afoguei. Num dado momento cheguei a me despedir da vida e achei que ia morrer mesmo. Quando achei que estava tudo perdido, que desisti, eu fui salvo por essa pessoa. Ao chegar na praia, essa pessoa me deu toda a atenção, eu me despedi dessa pessoa e virei para ir embora. Ao voltar, olhar para trás, nunca mais eu vi essa pessoa. Eu não sei se foi, então, um lapso temporal ou se eu fui salvo por um anjo. Você pode me ajudar? Obrigado, até mais. Não é impossível que... Teria que alguma coisa estar basicamente ali. É a pergunta, o espírito pode se plasmar, Saulo, ficar fisicamente? Ele pode aparecer, sim. Ele pode entrar numa faixa possível. Ele pode cuidar do meu corpo, puxar meu corpo da água, aí a gente já vai entrar em outros 500, né? Aí já fica difícil dizer se é possível. Provavelmente sim, né? Não dá para descartar a possibilidade de ter sido realmente um espírito que estava ali, inclusive sabendo que você estava correndo risco, ficou surfando com você ali até o momento que ele lhe ajudou. Também não podemos descartar a possibilidade de ter sido um surfista mesmo, mas como você disse que olhou para trás e levando em consideração que você não estava tonto e que você está falando 100% de verdade, a gente tem que pensar que é possível, sim. Tem casos como esse por aí descritos, né? Como você pode estar se afogado, você pode ter tido algum tipo de alucinação, perdeu a noção de tempo, o cara se afastou de uma forma que você não viu, saiu para um lugar que você não viu, né? Mas como você deu uns passos, tem consciência disso, é possível que um espírito, um mentor tenha te feito isso e você aproveitando a oportunidade para isso. Pessoal, vou ficando por aqui, o FAQ de hoje. Um abração para vocês, FOI, hoje é domingo, mas segunda-feira eu estou postando esses vídeos, né? Hoje é que dia? Hoje é 26, eu acho, 25, Um abraço, dia 25 de janeiro de 2014. FOI, fui!